Tem um erro que quase todo mundo comete quando começa a usar o Framer e ele compromete todo o layout do seu projeto. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é e como corrigir esse erro. Então se você tá quebrando a cabeça e sente que não consegue avançar, esse vídeo é para você. Fala turma, hoje eu vou mostrar aqui para vocês como estruturar o seu projeto da maneira correta para evitar um dos maiores erros que eu vejo aqui dentro do Framer com quem está começando a usar essa plataforma, principalmente quem vem do Figma. Então vamos lá, o que acontece? Quando você adiciona um frame aqui dentro da sua página, lembrando que se eu apertar F no meu teclado, posso desenhar um frame aqui. Nós usamos essas caixas para estruturar o conteúdo ali dentro. Perfeito. Então imagina esse meu frame aqui, vou abrir o painel de camadas, chamei ele aqui de Hero. Então todo o meu conteúdo está dentro desse frame. E por padrão, todos os elementos aqui dentro vão ter um posicionamento absoluto. E o que isso quer dizer? Eu posso posicionar eles livremente aqui na minha página, onde eu quiser. Então posso deixar o subtítulo aqui e o título aqui em cima, por exemplo. Na teoria parece muito bom, mas na verdade não é. E esse que é o grande erro que eu vejo quem está começando a usar o Framer cometendo. Porque assim, primeiro que você vai ter grandes problemas na hora de tornar esse seu projeto aqui responsivo, tá? Você vai ter muita dificuldade, ó, você vê que dependendo do que eu configurei aqui no posicionamento, os meus elementos ali dentro vão se movimentar de uma maneira estranha. Até tem como você melhorar isso aqui, mas confia em mim que a sua vida vai virar um pesadelo lá na frente. E, mais do que isso, digamos que eu adicione aqui outra seção, mas agora eu quero alinhar esse meu texto para a esquerda. Pense no trabalho manual que eu vou ter que fazer aqui. Então, puxar o meu título para cá, aí o meu subtítulo para cá, garantindo que eu deixei o mesmo tanto de espaçamento aqui e lá. Vou ter que puxar cada botão individualmente. Então você já começa a perceber como esse é um trabalho extremamente manual e muito propenso para erros, tá? Mais um exemplo aqui, vou deletar essa seção. Digamos que eu quero aumentar, montei aqui tudo com um posicionamento absoluto, mas eu quero aumentar esse meu subtítulo aqui. Vou colar mais um pouco. Você vê que o meu layout não acompanha essas mudanças. E agora, você já entendeu o que eu vou ter que fazer? Puxar cada um desses elementos manualmente aqui para baixo, ó, você vê aqui, até tenho dificuldade de fazer isso. Então, claramente, essa não é a maneira ideal de você trabalhar com o Framer. E aí que entram os stacks. Você entendendo isso daqui, já vai ter uma base muito sólida para construir projetos realmente profissionais. Qual que é a diferença? Eu tenho aqui outro frame e os meus elementos aqui dentro ainda têm um posicionamento absoluto. Mas, eu selecionando esse meu frame, posso vir e aplicar um layout para ele. Quem já usou o Figma sabe que lá chama o Auto Layout. A ideia é exatamente a mesma. E agora, qual que é a diferença? Os elementos aqui dentro vão ter um posicionamento relativo, como você consegue ver aqui em cima. Ou seja, eu não consigo mais movimentar eles livremente. E agora eu vou determinar o posicionamento desses elementos usando essas configurações aqui do lado. Então posso alterar o alinhamento, posso alterar a direção entre eles, o gap, que é a distância entre esses meus elementos aqui. Então é dessa forma que você vai construir um layout que vai se adaptar a todos os tamanhos de tela, que é justamente o que nós queremos com os nossos sites. E agora trazendo isso para a prática, eu tenho aqui a mesma página, mas com o layout aplicado. Então todos os elementos aqui dentro agora tem um posicionamento relativo. E aí, claro, né, primeiro de tudo, facilita muito a responsividade da página. Agora você vê que o conteúdo ali dentro está se adaptando às mudanças no tamanho da tela. E como eu mencionei lá atrás, se, por exemplo, eu precisar aumentar aqui o tamanho do meu texto, você vê que o layout acompanha essas mudanças. Então fica muito mais fácil de você trabalhar aqui com esse tipo de posicionamento. Mas é claro, nós também usamos o posicionamento absoluto em alguns casos específicos. Eu deixei aqui como exemplo. Então, ó, se você pegar lá na página original, nós temos esse elemento decorativo aqui em cima. Então, nesse caso, eu não quero mais que ele responda a essas configurações aqui do fluxo. Eu quero tirar ele do fluxo. Aí sim, eu posso selecionar esse meu elemento aqui individual e alterar o posicionamento só dele para absoluto. Aí sim, usando os pinos aqui do lado, eu posso posicionar ele onde eu quiser. Então, ó, vamos deixar talvez menos 15 aqui. Achei que ficou bom já. E nós usamos esses valores para determinar o posicionamento desse elemento em relação ao stack que está em volta dele. Isso também é muito importante. Por isso que
tem valores negativos aqui, né? Porque ele ficou um pouco mais para cima e um pouco mais para a direita. Então o ponto aqui é que você pode sim usar o posicionamento absoluto, mas só em alguns casos específicos. É a mesma coisa nesse exemplo aqui de baixo. Eu tenho esse card flutuante aqui, ele está sobrepondo a minha imagem lá de trás. Então nesse caso, aí sim, eu preciso usar posicionamento absoluto. Se eu estiver usando um posicionamento relativo, eles vão estar competindo ali no mesmo espaço. Então, para isso, altero aqui o posicionamento para absoluto, para que eu possa movimentar livremente esse meu elemento aqui. E sempre lembrando de configurar corretamente os pinos. Então aqui basicamente nós estamos falando para o Framer onde posicionar esse elemento em relação ao stack que está em volta dele. Sempre lembre disso. E tudo isso que eu falei anda em conjunto com os tipos de tamanhos. Eu estou pensando até em fazer uma live gratuita para falar mais sobre isso. Se você tem interesse, já se inscreve aqui no canal. Mas os tipos de tamanhos também são muito importantes quando a gente está falando de responsividade e de você construir uma estrutura sólida para suas páginas. Vou falar sobre 2 deles aqui que são bem relevantes. Começando aqui pelo fill, é um tipo de tamanho que nós acabamos usando bastante aqui. Fill em inglês é preencher. Então, como o próprio nome já diz, eu tenho aqui dentro 3 elementos com uma largura e altura fixa. Se eu pegar um deles e alterar, por exemplo, a largura para fill, você vê que ele vai preencher o espaço disponível ali. E qual que é a vantagem disso? A hora que eu aumento ou diminuo esse stack, você consegue perceber que aquele nosso elemento acompanha os movimentos. Então, se, por exemplo, selecionar os outros 2 e também alterar para fill, agora todos eles vão dividir o espaço disponível ali. E da mesma forma, se eu aumentar ou diminuir esse meu stack, que nós podemos pensar aqui como a largura da tela, eles também vão se adaptar junto. E aí você já começa a entender como isso é muito interessante quando nós estamos falando de um layout responsivo que vai se adaptar a todos os tamanhos de tela. Outro tipo de tamanho aqui muito importante é o Fit Content, que lá no Figma chama Hug Contents. Basicamente, eu chamo aqui de ajustar ao conteúdo. Então, se eu pegar esse stack e alterar, por exemplo, a largura aqui para Fit Content, agora ele vai se adaptar ao conteúdo que tem ali dentro, a largura do conteúdo que nós temos ali dentro. No caso, a largura desse botão. Se eu diminuir ou aumentar ali a largura, você vê que o stack também acompanha esse movimento. E a mesma coisa vale para a altura. Então, ao invés de uma altura fixa, vou alterar aqui para ajustar ao conteúdo. E da mesma forma, se eu precisar depois adicionar novos elementos ali, você vê que o stack acompanha esse movimento aqui também. E agora vamos aplicar aqui na prática essa questão dos tamanhos. Primeiro que todos os elementos aqui dentro já têm um posicionamento relativo, como eu te mostrei lá no início da aula, mas você pode perceber que alguns deles têm largura fixa e outros altura fixa. Nunca é o que você quer, porque na hora que eu adicionar aqui uma tela menor, você vai ver que o conteúdo não se adapta a essa tela pequena. Então qual que é o segredo aqui? Vou pegar esse meu título, vamos começar com ele, e vamos alterar a largura aqui para fill. Olha como já resolveu o nosso problema aqui. E aí você pode estar pensando, beleza, mas comprometeu aqui o meu layout. Sim, e aí que entra o segredo. Então, ó, vou pegar esse meu título e adicionar uma largura máxima aqui para ele. Então, vamos vir aqui em Max Width, vamos deixar aqui 850 pixels. Olha que legal, já resolveu o problema do layout aqui e ao mesmo tempo manteve tudo bem estruturado ali no celular. Mesma coisa aqui com o subtítulo. Então, ó, tá com 590 pixels de largura, tá com uma largura fixa. Então, tá cortando o meu conteúdo ali no celular. Para isso, vou alterar para fill. Resolveu aqui. E agora vou aplicar a nossa largura máxima de 590 pixels. E agora resolveu aqui também. A imagem eu posso manualmente diminuí-la aqui, se eu quiser. E por último, ajustar também a altura desse meu stack, que engloba o título e o meu botão. Você nunca quer deixar uma altura fixa nesses casos, porque se depois eu precisar aumentar o conteúdo ali dentro, você viu que já começou a cortar algumas coisas aqui. Então não. Para altura, geralmente, vamos deixar aqui em ajustar ao conteúdo. Aí sim, agora conforme eu vou aumentando o conteúdo ali dentro, o meu stack vai se adaptando. E aí como que faz para você aumentar o espaçamento entre o botão e a imagem aqui? Tem várias maneiras de você fazer isso.
poderia, nesse caso aqui, por exemplo, só aumentar o gap. A gente pode controlar a distância por aqui, ou então selecionar esse meu stack, desvincular aqui os valores e aplicar um pouco de padding aqui embaixo. Já resolveu o problema. E aí você começa a entender as boas práticas aqui na hora de criar. Então eu vejo muita gente querendo dar esse espaçamento, alterando aqui para fixo e fazendo assim. Então não é dessa forma que nós queremos trabalhar. Sempre deixar, nesses casos, a altura em ajustar o conteúdo, controlar o espaçamento com padding ou então com o gap. Para esse vídeo era isso, espero que tenha feito sentido aqui para você. Já se inscreve no canal para acompanhar as próximas lives e eu te vejo na próxima.